Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Primordial, podcast pela infância em seu pleno potencial. Hoje com uma convidada muito especial, doutora Ana Floresi. Já vou apresentá-la, vocês sabem que eu gosto de sempre primeiro fazer a nossa introdução científica ao assunto, para então apresentar os nossos convidados. E vocês também já sabem, quem já está aqui com a gente, que a gente tem na descrição do nosso episódio no canal no YouTube todos os conteúdos científicos que a gente apresentar aqui na íntegra lá para vocês estudarem, quem tiver mais esse objetivo. Quem quiser só ouvir a gente, está super bem-vindo, e sugestões a gente também aceita, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de diversidade de corpos e eu vou mostrar por que a gente chegou nesse assunto, como a gente chegou e por que ele é tão importante. Então, eu vou trazer alguns dados aqui. Primeiro, dados da Unicef. Aproximadamente 1 em cada 3 estudantes de 13 a 15 anos sofre bullying. Esse é um dado mundial da Unicef. E eles também dizem que cerca de metade dos adolescentes do mundo experimenta alguma forma de violência entre pares, dentro ou ao redor das escolas. Dados do Brasil, do IBGE de 2024, mostram que quase 40% dos estudantes de 13 a 17 anos afirmam que já sofreram bullying na escola. E por que eu estou falando de bullying? O que tem a ver com o nosso assunto? Porque a motivação do bullying é a aparência, tá? Então, as meninas foram mais afetadas. Do total de meninas entrevistadas, 43,3% referem que já sofreram bullying, e os motivos citados eram aparência de rosto ou cabelo ou diversidade de corpo. E aí, por que isso é importante? Então, eu trouxe essa revisão sistemática e meta-análise para não deixar dúvidas de que, sim, as vítimas de bullying escolar tendem a se tornar pessoas com uma saúde mental de risco no futuro. Esse é um estudo longitudinal que considerou até os 36 anos de idade dessas crianças, e ele mostrou uma chance 2 vezes maior dessas pessoas desenvolverem depressão no futuro, talvez até pela nossa negligência ao bullying, porque a gente fala que está tudo bem. Não, bullying não é nada, bullying é uma brincadeirinha. Precisa ver como isso está atingindo a pessoa, a vítima que sofreu bullying. E só para a gente encerrar essa nossa introdução, eu deixei esse artigo para vocês disponível, que é um artigo da professora Paula Gomide, psicóloga, professora de pós-graduação no sul do país, uma pessoa muito querida. Já tive a oportunidade de conversar com ela, de assistir a aula dela, e ela fala sobre comportamento moral como antídoto do bullying. E esse comportamento moral seria, então, uma transferência de pais para filhos de virtudes, um conjunto de comportamentos que faz com que esse adolescente se torne alguém com um comportamento pró-social e não antissocial. Então, é um conteúdo muito interessante. Na referência do nosso episódio também tem a tese que o Felipe fez com ela, o aluno dela, sobre esse assunto, sobre essa construção do comportamento moral para defender a sociedade do bullying. É um artigo, uma tese muito interessante, eu deixei disponível também, e ele vai ser convidado aqui também para conversar com a gente. Mas hoje a gente vai conversar com a doutora Ana Floresi. Doutora Ana Floresi, psiquiatra, especialista em transtornos alimentares, supervisora do ambulatório de transtornos alimentares do HC FMUSP, do Instituto de Psiquiatria, há 15 anos, e também mãe da Maria e da Manuela. Então, Ana, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a você, já relembrei os velhos tempos ali, voltei para 2007, quando você era minha professora, né, e já saí daqui, já começamos aqui, eu aprendendo um pouquinho com seus artigos aí apresentados. Obrigada. Você sabe que eu acho que tem um profissional que é mais importante que o pediatra. Aqui nos bastidores a gente estava falando da importância da pediatria como prevenção de tudo, né? Que todo mundo que chega lá no topo de uma especialidade olha para trás e fala: nossa, isso podia ter sido prevenido se fosse visto na infância. Mas então, por isso que eu falo que o pediatra é o médico mais importante que existe. Lógico que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas tem um profissional que é mais, que é o professor. Tá? Então, eu tenho muito orgulho de ser chamada de professora. Queria muito até ser mais professora do que eu sou. Então, ver você aqui hoje e tendo participado da sua trajetória de formação, para mim é um grande orgulho. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Agora e pelo passado que a gente tem em comum aí.
Muito bom. Então, eu queria contar para o pessoal como que você veio parar aqui, e não só pelo seu currículo, mas também pela iniciativa que você e a jornalista Dayana Garbim tiveram e que eu achei fenomenal, sensacional e não poderia deixar de trazer aqui para o nosso podcast, que é o livrinho Muitas Belezas. Livrinho porque é um livro para crianças, né? Um livro voltado para a faixa etária pediátrica. A partir de que idade, mais ou menos? A partir de 5 anos. A partir de a 5 anos. Do livro. É um livro que eu tive contato antes de me reaproximar de você e falei, nossa, eu preciso falar com essa autora aqui, socorro. E aí você mandou uma mensagem para mim e a gente voltou a conversar. Tem um espelhinho aqui na frente, né? Ele fala sobre diversidade de corpos e eu queria te ouvir como foi que você chegou na necessidade de escrever este livro. Conta pra gente a história. Então, eu trabalho com transtorno alimentar, já tenho, né, uma estrada aí de 15 anos. Hoje em dia eu atuo na enfermaria de comportamento alimentar, então eu acabo lidando com os casos mais graves de transtorno alimentar que a gente tem, né, no Brasil, né? Venho então tratando, estudando, né, estava direcionando toda a minha carreira para esses casos mais graves, para refratariedade em anorexia nervosa, era meu maior interesse, até ser mãe, né? Até ser mãe de 2 meninas. E sempre gostei muito de escrever, sempre foi um passatempo para mim, né? Escrever. E quando, né, elas começaram a crescer, né? Uma preocupação de toda mãe, acho que é contribuir com, né, com uma boa formação, e os livros são um excelente recurso para isso. Fui procurar de que maneira eu conseguiria trazer né, essa conversa que eu vejo no consultório, que eu tenho muito cuidado, né, no meu trabalho, para dentro de casa. Busquei algumas referências, tem bons livros que trabalham diversidade corporal, que promovem satisfação corporal, confiança corporal, mas quis contribuir. Daí, junto com a Dayana, a gente teve a ideia desse grupo de cachorros, né? Cachorro é uma espécie que é muito diverso também. Eu acho, né, a gente entendeu que era uma forma bastante lúdica de trabalhar, né, esses aspectos que a gente entende que é bastante importante. E aí nasceu Muitas Belezas, a Collie Books abraçou o livro e, né, com satisfação gigante eu trago para te apresentar e apresentar para o público. É uma graça, eu adorei, já tenho no consultório. Ele tem um joguinho junto, né? Um joguinho. Foi um joguinho de lançamento ali, mas acho que quando procura nas livrarias online, você vai ter a opção do livrinho e tem a opção de um livrinho de colorir também, que a Collie Books fez. Que legal. E a gente vai deixar depois na descrição do episódio o link para o pessoal adquirir o livro. Conta para mim, como que você acha que normalizar a diversidade de corpos poderia ajudar o futuro das crianças? Por que você acha que isso é importante? A gente, sendo mulheres adultas, a gente já sofre muito pressão estética, né? Acho que estamos todas aí num caldo cultural em que, não estou falando de obesidade, de tratamento de obesidade, estou falando de uma busca por uma magreza adoecida, extrema, né? E isso não poupa as crianças, né? Ainda mais porque as crianças estão sendo educadas por adultos que muitas vezes têm essas crenças disfuncionais. Então, é bastante importante que a gente eduque crianças e adultos, né, sobre a importância de a gente aceitar a diversidade corporal, a gente entender que, né, o corpo não tá aí para ser admirado, para ter uma certa estética, mas para funcionar bem, né, para ser feliz, para ter prazeres, né? E aí, essa é a ideia do livro, assim, ajudar as crianças a terem esse entendimento. E o livro vem com um encarte direcionado para os adultos que estão no entorno das crianças, então famílias, educadores, outros adultos, porque ele traz também essa instrução, né, uma orientação de como trabalhar esse assunto, que a gente sabe que é difícil, né? Com as crianças, e quem sabe também, já, né, ali com contato com esse material, também tem um entendimento de alguma dificuldade que tem em relação ao próprio corpo. Isso é muito herdado, né? Esse comportamento de comer transtornado,
A gente falou aqui, a gente teve um episódio com a Malu Petit sobre comer emocional. E as crianças, as meninas, aprendem dentro de casa essa coisa do eu preciso de um chocolatinho. Eu não estou bem, eu vou atrás da comida palatável. Aprendem dentro de casa, aprendem nos filmes, aprendem até no aplicativo de menstruação. Você está de TPM, símbolo chocolate. A gente falou sobre isso aqui, né? Aí você falou assim, eu não estou falando de obesidade, de tratamento de obesidade. Você acha que existe uma interface? A gente está falando de um espectro, você trabalha muito com transtorno alimentar, né? Isso tem a ver com obesidade? Conta um pouquinho para a gente. Então, ter obesidade, ter sobrepeso, também é um indicativo de maior risco de ter transtorno alimentar, tá? Existe um risco maior dessa associação, né, nessa população específica. Mas quando eu falo não estou falando de tratar a obesidade para não ficar com essa ideia de que, né, quem está cuidando de diversidade corporal invalida o tratamento adequado, bem feito, né, de da demanda epidêmica da obesidade, demandas metabólicas, todos os riscos que a gente sabe que estão associados à obesidade, enfim. A minha preocupação, né, na vida, nessa conversa, enfim, é o combate à pressão estética distorcida mesmo, né? Então, essa busca de um referencial estético de desnutrição, né? Que é tão grave quanto, né, o outro extremo, né, do peso maior, né? Nesse sentido. E, infelizmente, né, crianças e adultos têm né, estão submetidos a esse entorno que ainda acha que, para ser bonito, precisa ser extremamente magro, né? Sendo que a magreza constitucional é ínfima na população. Então, está todo mundo sempre sofrendo porque está sempre aquém dessa estética ideal. Né? Que é colocada por mecanismos aí de mídia, né? A gente tem uma coisa no ser humano, muito do que é escasso é valioso. O que é diferente, que só um tem, é valioso. Então, todo mundo fica tentando ser diferente ou chegar naquele ponto mais do que os outros para poder ser mais, estar num momento da cadeia alimentar um pouco maior do que o outro. Isso tudo eu acho que conversa um pouco com a teoria da evolução, sabe? A gente fica muito à mercê do outro o tempo todo, muito sob controle de estar melhor, de ter mais. Isso é muito colocado pelas redes sociais e tudo. Você falou uma coisa importante, né? Uma magreza adoecida porque você usou algo do tipo, é mais grave do que o sobrepeso. Você comparou desnutrição com obesidade e você falou, é tão grave quanto. Eu ouso dizer que é mais. Eu ouso dizer, vai ser uma pergunta, tá? Não é uma afirmação ainda, eu quero saber a sua opinião. Por que eu ouso dizer? Porque a pessoa que está com sobrepeso, né? Eu vejo isso em crianças, pré-adolescentes, tem lá um sobrepeso, não tem ainda obesidade ou tem uma obesidade não grave, mas está lá, come bastante, faz atividade física, às vezes está com uma qualidade alimentar que dá para melhorar, mas não tem alteração de exame, ainda está tudo bem. E a criança com transtorno alimentar ou o adulto com transtorno alimentar, me dá a impressão que o sofrimento emocional é extremamente maior, é muito maior. Em números, a gente pode afirmar isso, que o transtorno alimentar é mais mórbido ou comórbido do que o próprio sobrepeso e a obesidade não grave? Se a gente estiver falando de anorexia nervosa, de fato, a gente está, né, tratando de um quadro psiquiátrico super mortal, né? Então, a anorexia nervosa, ela está muito associada à comorbidade clínica, né? Agravamento clínico, muitas perdas de várias frentes, além de perdas, né, de associação com comorbidades psiquiátricas, depressão, ansiedade, enfim. A gente está falando da anorexia nervosa, que é um transtorno psiquiátrico que ocupa a segunda maior taxa de mortalidade entre todos os transtornos psiquiátricos, só ficando atrás do transtorno de dependência de opioide. Então, de fato um transtorno muito preocupante. Tem alguns estudos que mostram, em termos de mortalidade,
que 1 em cada 5 pessoas com anorexia nervosa podem morrer em consequência de complicação clínica ou suicídio. Então, é algo muito preocupante. É muito importante que a gente entenda quais são os sintomas, os sinais de adoecimento, para que o diagnóstico seja feito precocemente e que a gente evite que tanto esses riscos, já enumerei alguns, quanto melhorem o prognóstico. Quanto mais cedo chegar no tratamento, mais a evolução é melhor, né? A tendência é se resolver, ficar ali no retrovisor, essa história. Sim. Eu te ouvindo, me veio os inúmeros pacientes que eu já vi na vida com também transtorno de compulsão alimentar, TARI, que aí é uma coisa mais da infância, que a gente está tratando em outros episódios, que não se compara muito com o que a gente está falando aqui, e com a bulimia nervosa, que isso também traz um adoecimento e uma perda de funcionalidade social enormes, um sofrimento enorme, que talvez não mate tanto quanto a anorexia nervosa, que realmente é um negócio gravíssimo, mas que também leva a um grande sofrimento e culpa e baixa autoestima, e a pessoa segue, às vezes, a vida inteira questionando o próprio corpo e tentando chegar em lugares que a genética dela não permite, né? O que você acha assim você acha que normalizar a diversidade corporal? Veja, a gente não está aqui fazendo apologia à obesidade de forma alguma. Concordo com você. É uma doença crônica que precisa de tratamento. Entretanto, mesmo com tratamento, a gente vai ter corpos diferentes. Vamos continuar tendo corpos diferentes. Né? O resultado desse tratamento não é para ser, né, de caquexia, um corpo esquelético, né? Isso. É para ter, né, tanto o resultado diferente na balança, quanto uma melhora de comportamento alimentar, né? Não um caminho em outro sentido. Né? Em outras palavras, emagrecer às custas da saúde mental não é um bom negócio. Não é a qualquer custo. Concordo plenamente. E a gente está num momento muito diferente, que é o momento a era dos injetáveis. A gente vai ter também episódios sobre isso, porque eles são muito bem indicados em alguns casos, né? Mas é óbvio que a gente está vendo, porque o ser humano sempre coloca lá um desafiozinho comportamental para os médicos, a gente está vendo as pessoas desnutrindo, né? Perdendo toda a massa magra, tentando chegar a corpos, como você mesma mencionou, com caquexia, né? Uma magreza equivalente à desnutrição e muitas vezes com desnutrição mesmo. O que eu acho que as pessoas esquecem um pouco é a coisa do impacto emocional e comportamental de estar muito abaixo do peso. Porque essas pessoas elas precisam da composição corporal delas. Você tem visto isso piorar na sua prática? As pessoas com a magreza mais extrema, você tem visto aumento de transtorno alimentar no momento? Como que está isso? A gente está vendo aumento de transtorno alimentar desde a virada ali dos anos 2000. Né? É uma época de fato, de aumento de frequência, né, de transtorno alimentar. Eu acho que tem muitos fatores. Transtorno alimentar, né, é multifatorial, não dá para a gente eleger uma causa única, mas essa época das redes sociais, eu acho que a chegada das incretinas, né, os tratamentos para anti-obesidade, eles, como você trouxe aqui, são revolucionários, muito bem indicados, bem acompanhados, se buscando então, uma melhora sistêmica, não só, né, então o resultado da balança ali é algo que vem muito para acrescentar, mas a gente tem visto alguns pacientes então usando as incretinas como compensação mesmo de alimentação, buscando, né, então, jejuns extremos. Então, o que a gente objetiva, acho que com um tratamento, então, tanto endocrinológico quanto, né, psiquiátrico, nesse olhar mais, né, de comportamento alimentar, é uma melhora da relação com a alimentação, né? Não é para a pessoa ficar dias sem comer. Eu tenho visto coisas absurdas no consultório, né? Da pessoa buscar ficar, né, uma semana sem se alimentar adequadamente. Isso é absolutamente disfuncional, né? Então, acho que precisa desse olhar, tanto do profissional que
né, não trabalha com comportamento alimentar, o endocrinologista está conduzindo, né, o pediatra está acompanhando. Quando a gente está falando, então, de outros espaços, escola, família, né? Para entender que quando a gente está buscando saúde, é algo global, não é só um resultado na balança. Né? Tem que olhar para o que está acontecendo, de que maneira esse emagrecimento está se dando. A gente está num momento diferente de comunicação. Eu fui criada, já falei isso aqui várias vezes, numa época em que a comunicação era bizarra. Tinha pergunta não, como chama? Entrevista, às vezes entrevista, às vezes propaganda de televisão, em que o próprio jornalista fazia bullying com as pessoas. Né? Tem um vídeo famoso do César Tralli falando sobre pessoas feias que foram chamadas para fazer propaganda. E ele fala, as pessoas feias, vem cá você que é feia, e não sei o quê. Não sei de quando talvez década de 80. E aquilo era televisão, era normalizado. A comunicação de pessoas mais velhas, a gente percebe de outras gerações, né, que é menos cuidadosa. As mulheres, até uma mãe falou isso para mim, às vezes minha mãe me liga e fala, e aí, você está gorda ou está magra? As mulheres, o efeito sanfona também era normalizado, era tudo sobre como você está na balança. Isso, eu cresci ouvindo isso na minha casa e tudo. Era normal falar as coisas na televisão. E agora a gente está num momento que a gente sabe que isso é prejudicial e, de novo, a gente não tem muito jeito para falar sobre isso. Às vezes eu me pego levando bronca da Mariana, da minha filha de 14 anos, porque eu comento na rua alguma coisa, tipo, nossa, que cabelo é esse? Hoje eu falo bem menos por causa dela, mas eu cresci ouvindo isso, então talvez por isso eu reproduza sem perceber. Mas ela, mamãe, todos os cabelos, ela é assim que ela gosta, é assim que ela se sente bem. Eu já noto uma mudança nessa geração de respeitar mais a escolha do outro, respeitar mais a diversidade. Você acha que isso é real? Eu estou falando da minha cabeça por causa da minha bolha ali de convivência? Ou realmente está melhor, as escolas estão trabalhando mais isso? O que você acha? Eu acho que não é, né, uniforme. Né? São muitas frentes mesmo de iniciativa pela diversidade. Até 2021, isso estava, né, eu estava felicíssima, né? Estava vendo algo acontecer, até nos desfiles, né, diversidade de corpos, propagandas. Desde 2021, isso está, né, deixando a desejar. Né? É uma fase de... Né, acho que coincide bastante também com os tratamentos, né, as incretinas, enfim. Outros motivos, né, que estão acontecendo no mundo, imagino que tenha contribuição. Mas eu acredito que não é em todas as casas que você vai ouvir um adolescente se colocando, né, com tanto conhecimento quanto a Mariana o faz. Até uma coisa que a gente sabe que acontece, que essas crianças as crianças estão sendo criadas por mulheres como a gente, que a gente também viveu essa fase, né, de fazer comentários e estar ali lendo Capricho, ter, né, desafio de dieta. A gente cresceu assim, a gente sabe, né, é muito difundido a má informação, né, de como lidar com o nosso corpo, né. E as crianças estão vendo, as meninas estão vendo a mãe falar, eu preciso perder a barriga, eu não posso usar essa roupa, né, e é assim que elas aprendem, né. Sim. Eu não posso comer, essa comida não pode, né, enfim, né, os grandes proibidões. Atividade física tem que fazer porque tem que emagrecer, não porque, né, porque eu quero fazer um esporte, eu quero, né, desafiar meu corpo. Então, tem muito que tem que ser olhado nesse sentido. E né, o fato de se colocar dessa maneira não vai adoecer seu filho, né, mas pode contribuir, sim, né, para uma formação... Sim, é um fator a mais, né? Né, pode contribuir para baixa autoestima, isso pode ser, né, um fator de risco lá na frente. Eu defendi minha tese em 2015. A minha tese foi em percepção do estado nutricional da mãe sobre a criança. E a gente também fez da própria mãe sobre ela mesma, né? Porque tinha lá 1000 mães e 1000 crianças. Minha tese teve esse N, porque a gente tinha um volume muito grande de atendimentos no HU, que foi onde eu colhi os dados. E eu me lembro que, assim, a gente teve 1000, mas a gente chamou 1000...
140, sei lá, não lembro exatamente o número. E esses acima do 1.000 foram casos que a gente excluiu, porque a gente tinha que pesar e medir a mãe e a criança. E mais de 100 mães se recusaram a subir na balança. E a gente excluiu, só isso já daria um dado, né, importante. A gente excluiu esses casos. E as mães tinham algumas, não, Deus me livre, não quero subir. E eu tenho no consultório meninas que às vezes vão para a gente tratar obesidade ou coisas assim, que não querem ver o peso, pedem para tampar, porque aquilo gera nelas um sofrimento. E o resultado da minha tese, entre outros, sugere que a impressão da mãe sobre o menino e da menina é diferente. Então, a tendência é que as mães subestimem o peso dos meninos, o estado nutricional, porque a gente via o peso real, estado nutricional real na curva, e perguntava, como você acha que ele está? Você acha que ele está magrinho, que ele está gordinho, que ele está bom assim? Está bom assim o estado nutricional. E elas erravam mais de formas diferentes. Então, nos meninos, elas subestimavam, elas falavam, ele está muito magro. E, na verdade, às vezes não percebiam uma obesidade. E nas meninas, elas erravam mais para cima. Elas achavam mais que as meninas estavam acima do peso e subestimavam até os baixos pesos. Que era uma coisa, depois a gente foi fazer levantamento de literatura e a gente percebeu que era uma coisa da América Latina, uma coisa cultural, né, da gente querer os meninos fortes e gordinhos e as meninas sempre magras, porque isso é, não, deixa ela sem comer que ela vai ser igual a fulana de tal, que é uma magra, né? Então, isso está muito intrínseco à nossa população. Cultural, você falou, né, da Capricho. Eu não sei nem te falar quantos males a Capricho causou na minha cabeça quando eu era adolescente. Eu imagino que tenha mudado. Que tenha mudado. Não, imagino que sim, porque existe até hoje, né? E eu lembro muito bem disso. As revistas de novela também eram assim. Fulana de tal, peso tanto, altura tanto. As medidas, Foi na não sei aonde. Oi, tá dando uma informação sobre a pessoa. Não era nem sobre alimentação e falava dela, era peso e altura e idade. Isso acontecia com os homens? Exatamente não. Não. Olha isso. Né, essa pressão que a gente sempre sofreu. A pressão estética acomete também os homens, tem transtornos alimentares em homens, inclusive anorexia, mas as mulheres são muito mais... E está aumentando em homem, né? Afetadas, sim. Existe um acréscimo, né? Antes a gente falava de 10 mulheres para cada homem, né? Com anorexia, né? Por exemplo. Hoje em dia já aproxima de 6 mulheres para cada homem, em termos de frequência. E eu lembro, assim, na minha defesa, inclusive eu levei um vídeo, isso em 2015, a gente está falando de 11 anos atrás, que inclusive travou o vídeo na hora, eu lembro que foi um estresse na hora da defesa. Eu levei um vídeo da Dove, que era o outdoor sendo editado. Era uma mulher bonita, normal, uma mulher normal, verdadeira, né? E aí ela era toda maquiada. Eu vou colocar na descrição também o link desse vídeo, se ele ainda existir, né? E aí o final, aí pegava a foto dela, eles aumentavam o pescoço na edição, diminuía a maxilar, sei lá, mexia no cabelo, aumentava o olho, ou seja, era uma mulher que não existia. E aquilo ainda era muito novo, as pessoas não falavam sobre isso. Hoje a gente sabe que o Photoshop, né, só quem é muito inocente acha que o que está aparecendo ali é real, né, em corpos de mulheres. Você acha que isso é um problema para as crianças, para as meninas, por exemplo? Que é muito mais com mulher, né? A gente está vendo, né, o reflexo do contato maior que as crianças tiveram ali, né, nos últimos anos com rede social, né, e não só em adoecimento de, né, em insatisfação corporal, mas, né, em depressão, ansiedade, todo o reflexo em saúde mental que a gente está acompanhando. Não é um fator, de novo, né, único causal, mas existe uma contribuição. A rede social, então, aquilo que a gente via ali na Capricho, na novela, comparava com o Amiguinho, hoje em dia elas recebem, né, uma enxurrada de imagens que não são reais, são tratadas, ou tratadas com filtro digital, ou com múltiplos procedimentos, a criança, o adolescente exposto a isso, né, não tem, a gente como adulta já tem dificuldade de entender que não é verdadeiro, ou que não é, enfim, né, que aquilo está carregado de tratamento, né, estético ou de edição. Imagina uma criança, né, se isso virar referência para ela,
é muito adoecedor, né? É muito distante da realidade dela, né? Por isso que a criança, o adolescente, não é para estar na rede social até os 16 anos, né? E quando tiver, a família ainda precisa participar, precisa ver o que está rolando ali, né? A gente sabe dos inúmeros perigos. Você trouxe a questão do bullying, né? O cyberbullying hoje, né? É um problema importantíssimo, né? Não impacta só em depressão, né? A gente sabe de autolesões, ideação suicida, tentativa de suicídio, impacto em aprendizado, né? Tem, enfim, associação com estresse pós-traumático, né? É algo realmente importante. O bullying é bem associado com o estresse pós-traumático, até porque é uma ameaça existencial. A pessoa realmente sente que vai morrer, que ela está excluída da sociedade, que aquilo pode acabar com a vida dela, né? Eu trouxe, no final da introdução, um artigo da professora Paula Gomide, né? Que eu gosto muito do conteúdo dela. Ela tem um livro sobre virtude, sobre comportamento moral, ela tem o Pais Presentes, Pais Ausentes. Eu provavelmente não vou conseguir trazê-la aqui, porque ela falou para mim que não viaja mais. Mas ela tem muito conteúdo que a gente usa muito. E eu trouxe aquele artigo de comportamento moral, não só porque ela fala que é o antídoto para o bullying, mas porque tem muitas evidências de que a melhor forma de combater o bullying é agir não no agressor e nem no agredido, e sim nas testemunhas. Foi esse o maior link que eu fiz com o seu livro. Porque quando a gente normaliza a diversidade, a gente muda as testemunhas, a gente muda o ambiente. Então, quando você age na vítima do bullying e fala, olha, peraí, aqui, o problema é ele, o agressor é que é o doente, você você precisa acolher e tudo mais, realmente o dano é grande. O agressor é um pouco mais difícil da gente conseguir agir, ele também precisa de ajuda, mas tem muito a ver com o ambiente em que ele vive, provavelmente. Não porque os pais estejam ensinando, mas alguma coisa está precisando mudar naquela criança, ou no ambiente ali de educação, ou nela mesma, por alguma questão. Mas esse bullying precisa da plateia. E as vítimas, as testemunhas, elas estão ali reforçando aquele comportamento, ou por medo do agressor, ou porque elas realmente não têm ideia de que elas poderiam se posicionar. De que a testemunha, se ela não se posiciona, ela está contribuindo para o bullying. Então, eu gostei muito dessa ideia de, peraí, olha aqui, a diversidade de corpo é uma coisa, ok, você está fazendo o quê que você está falando do corpo dessa pessoa? E como minha filha fez comigo, né? Em off ali. Eu gostei muito dessa possibilidade, achei poderoso nesse sentido. Você acha que, por exemplo, seria possível falar sobre diversidade nas escolas? A gente conversou aqui sobre dinheiro com a Raíza Macedo, e é um episódio que vai vir um pouquinho mais para frente, né? E ela falou o seguinte, as escolas têm um poder muito grande, não só de colocar a educação financeira, mas de colocar o comportamento ali, né? Tem um poder, uma oportunidade muito grande de não ter a incoerência também, de colocar como teoria e colocar na prática. E a gente tem notado que algumas escolas têm feito movimentos anti-bullying, mostrando, falando de comunicação, de escuta ativa, de empatia, o que eu acho que é um pouco abstrato ainda para as crianças, sabe? Você acha que esse poderia ser um caminho, por exemplo? Vamos falar de diversidade de corpo. Como que você tem alguma ideia de como você faria isso? Então, a gente está falando que tem, né, muitas famílias, muitas mães, né? Muitos adultos ali estão criando uma criança que tem uma relação ruim com o próprio corpo, né? Não necessariamente tem transtorno alimentar, né? Não necessariamente tem um comportamento alimentar disfuncional, mas, né, é insatisfeito com o corpo, né? Aprendeu torto. A gente precisa de outros lugares que essa criança entenda que, né, não é para ser assim, né? E a escola, onde elas passam muito tempo, né? E a gente sabe que tratar de transtorno alimentar é uma coisa que assusta, né? Como que vai falar de, né? Não precisa, né, elencar os sintomas alimentares, nem se deve fazer isso, né? Mas eu acho que tratar a aceitação
né, de forma global mesmo, porque não está falando só de característica de corpo magro e gordo, a gente está falando de alturas diferentes, cor de pele diferente, de deficiências, né, diferentes capacidades, né, em termos físicos, né? Enfim, e isso é tão importante pensando em sociedade, né? Não só para evitar transtorno alimentar, para construir uma sociedade melhor, né? E dá para fazer sim, né? A gente espera que seja feito sim, né? E mesmo a questão que eu estava debatendo antes de entrar aqui, né? Não só em relação à imagem corporal, né? Positividade corporal, a gente precisa também falar de alimentação, né? O que se espera em termos de alimentação. Então, a criança ela precisa receber educação alimentar nutricional, isso funciona em todas as frentes, né? Ela precisa receber, hoje em dia, em certo momento na formação dela, educação midiática. Então, elas vão cair nesse mundo horroroso da rede social. Precisam saber que isso, né, que aquela imagem não é uma imagem real. Ela precisa ser ensinada a isso, né? Então, acho que a escola poderia fazer, sim, esse papel, junto com a família, junto com, né, com o governo, enfim, né, todos os lugares. Com crianças pequenas poderia funcionar o livro. O livro, eu acho que é um bom caminho para começar. Tem outros títulos que a gente sabe que trabalham, né, a diversidade, o respeito pelo outro. E é muito isso, né? Porque eu já falei isso aqui outras vezes. A gente carrega 80 anos os 8 primeiros, né? É muito determinante o que acontece na infância. Então, quando você fala de uma mãe que fica na frente do espelho maldizendo o próprio corpo, mesmo que ela elogie o dia inteiro a criança, ela está dando um exemplo de autoestima ruim, de autoavaliação ruim. Existe um artigo, acabei de lembrar dele, inclusive, eu até compartilhei com os meus alunos um artigo que fala sobre isso, que a menina ouve sobre o que a mãe fala do corpo dela. Então, você pode amar sua filha e elogiá-la o dia inteiro. Se você se deprecia, você está dando um exemplo ruim. E a menina vai ter uma relação, ou pelo menos uma crítica pior do corpo dela. Ela vai olhar o corpo dela com mais negatividade. Mesmo que você fique, você é linda, você é lindo o dia inteiro, né? Então, os comentários não precisam ser necessariamente em relação à mãe, em relação à criança, mas em relação aos outros. Sim. E mesmo comentários, não precisa ser depreciativos. Ficar elogiando excessivamente a menina pelo corpo dela, né? E o irmãozinho porque ele é genial. Inteligente. Tá errado, não tá certo, né? Não é um caminho legal. A gente tem pouco essa orientação e tem muito elogio pelo você é inteligente. E, na verdade, ele fez uma coisa. O que ele fez? O que foi legal que ele fez? Então, essa linguagem é tão importante, né? Toda vez que eu falo sobre isso, me vem uma culpa. Porque eu falo assim, coitados dos pais. Como é difícil, né? Você precisa prestar atenção em tudo que você fala, tomar muito cuidado com o que você fala. Você precisa rever a sua relação com você mesmo na hora que você bota um filho no mundo. E aí eu tenho boas e más notícias. A má notícia é que é isso mesmo. E a boa notícia é que se você consegue minimamente fazer isso, o benefício é muito grande. Você realmente se torna um pai, uma mãe com um impacto positivo muito maior. E é um negócio que não é tão complicado, sabe? Eu acho que segurar a onda do que você fala já ajuda muito. Muito, principalmente... Uma nova oportunidade, né? Uma nova oportunidade de mudar. De refazer, coisas, né? Que a gente... E a gente falou de esgotamento parental aqui. Eu comecei com esgotamento parental porque é isso. É só tarefa, tarefa, tarefa. Então, eu não queria que os pais que estão ouvindo isso levassem como tarefa, mas levassem como autoavaliação, porque isso não vai melhorar só a criança, vai melhorar ele também, ou ela também. A pessoa vai se olhar de um jeito com mais autocompaixão, sabe? A gente está muito cruel com a gente mesmo. Estamos sobrecarregados, estamos deixando cair um monte de pratinho, estamos olhando só para os pratinhos caídos, a gente esquece de tudo que a gente faz de bom, né, para as crianças. Ana, você falou que de 2021 para cá, você achou que as coisas pioraram, né? Eu também achei que a gente estava melhor. Você falou dos desfiles, eu comecei a voltar a ver meninas muito magras, de um jeito que dá um exemplo ruim, que nem o magro constitucional né? Você acha que... Por que você acha isso? Que você tem visto mais, tem números sobre isso ou é uma impressão sua?
Então, a gente estava conversando sobre essa questão da mudança da representatividade e, né, os últimos desfiles têm mostrado mais de 90% de roupas, de looks apresentados por corpos novamente extremamente magros, né? Então, aquilo que a gente vinha vendo ali nos anos, no início dos anos 2020, tá se anulando, infelizmente. Acabou, né? Eu fiz um episódio sobre estigma e obesidade, que a gente tem episódios mais curtos, que eu falo de algum conceito, e episódios mais longos, que são esses nossos de entrevista, né? Num dos episódios curtos, eu falei sobre uma experiência minha de postagem sobre obesidade, que eu coloquei uma partezinha lá, um trecho do Grey's Anatomy, onde a paciente era meio que dispensada sem ser examinada, porque tinha obesidade, e aí o ortopedista fala, emagrece que seu dor no joelho vai melhorar, e ela tinha um problema que precisava ser examinado. Eu coloquei isso no Dia Mundial da Obesidade como uma conscientização, e a postagem foi destruída, as pessoas acabaram, assim, fui cancelada, né? E me chamou muita atenção, porque eu também achei um retrocesso, sabe? Também falei sobre isso, mostrei o poder negativo do estigma, que o estigma piora a obesidade, que a gente não deve deixar de examinar o paciente com base no peso, né? E eu acho que tem a ver com essa responsabilização mesmo do paciente. Não, ele tem obesidade porque ele quer. Tem anorexia, é só comer. Tem bulimia, é só parar de comer, sabe? Principalmente as pessoas que não têm a menor ideia do que estão falando são justamente as que falam, né? Sim. E isso gera muito mais culpa, muito mais malefício. Isso me surpreendeu também considerei um retrocesso. Isso não estimula ninguém, né? Isso afugenta os pacientes do consultório, né? Fortalece o estigma de peso, né? Dificulta que eles procurem, de fato, de fazer atividade física, tudo aquilo que a gente, né, entende que poderia ajudar. De fato, né, um aspecto que a gente precisa conscientizar, né? Tá visto quanto ainda existe desinformação nesse sentido circulando por aí. Você falou que vai deixar para a gente um artigo sobre essa insatisfação corporal? Eu vou deixar um artigo um artigo de 23 do JAMA bem, né, com um número grande, de 60 mil crianças e adolescentes estudados, que mostrou 22% de comportamento alimentar disfuncional. Então, comportamento alimentar disfuncional, desordenado, seria então, não necessariamente é um transtorno alimentar, mas existe uma disfuncionalidade ali reconhecida por um questionário de triagem, né, pelo SCOFF. E 22% é algo importante, né? E quando a gente fala de satisfação corporal, tem estudos aqui no Brasil mesmo, em escolas no sul do Brasil, que mostraram 60% de satisfação corporal, né, em população jovem, né? Mais marcadamente em mulheres, e tem um que compara 2007, 2008, 2017, 2018, que mostrou 10% de aumento em satisfação corporal. Meu Deus. Que mostra, acho que bem temporalmente do que a gente estava falando agora, da piora recente, da pressão estética, das redes sociais, enfim, desse momento preocupante. Então, para a gente começar a caminhar para o nosso fim e aproveitar ainda um pouquinho mais a sua presença aqui, Ana, o que a gente precisa ficar atento? Os pais, pediatras, professores, a gente precisa ficar atento ao quê? O que seriam sinais de alerta de um comportamento alimentar disfuncional? Importante, hein? Então, a gente precisa olhar para a criança que está perdendo muito peso ou ganhando muito, muito peso, né? São fatores que precisa, na criança e adolescente, né? Precisa chamar atenção. Está vendo que a criança, adolescente está muito preocupado com a alimentação, está começando a excluir alguns grupos, está mudando a relação com a alimentação, né? Está deixando de curtir, né? Então, o almoço em família, a saída com os amigos, começar a evitar situações que ela tem que lidar com comida. Então, começa a fazer atividade física também de uma forma meio obsessiva, né? Não com esse... Né? Diferente daquilo que a gente espera de uma relação boa com o esporte que uma criança tenha. Sinais de compulsão alimentar, que seria, começa a sumir, né, alimento da despensa, da geladeira, você começa a achar um monte de saquinho, né, no lixo para chamar atenção. Né, sinais de que a criança começa a tá comendo e corre para o banheiro depois, né, da refeição, sempre com uma desculpa para não comer. Acho que você, né, começa a mudar o comportamento também, tá mais depressivo, tá mais irritadiço, tá mais ansioso, preocupado, enfim, né, são fatores, mais isolado,
né? São fatores para chamar atenção. E falei no começo, eu vou reforçar, né? Não deixa passar, busca ajuda, conta para o pediatra, leva para o terapeuta, né? Percebeu que está mudando, está esquisito. Porque quando a criança, né, ou adolescente, começa a perder peso, tende a ser valorizado, né? Socialmente. Ai, tá mais bonito, paquerando, vai fazer mais sucesso, família, todo mundo, né, reforça. Mas precisa ser visto de que maneira está se dando. Sim. De novo, quando está no curso, no tratamento, tá, as coisas estão funcionando bem, né? Não tem maiores repercussões, ok, lindo, é isso que a gente espera. Mas, né, se tem alguma coisa saindo fora do lugar, tá fazendo por conta própria, é para chamar atenção. Nossa, isso que você falou de reforçar emagrecimento é uma coisa triste. Eu falo que a gente constrói, eu tenho muito essa crença, pode ser uma crença, porque eu não tenho como comprovar isso, mas que a gente constrói o transtorno alimentar, né? Tem pelo menos uma boa parcela do diagnóstico é construído culturalmente. Eu já vi, por exemplo, uma história de uma modelo que estava terminal, ela tinha uma doença oncológica terminal e ela pediu para ir para a praia por uma última vez, ela foi sondada para a praia, né, para continuar recebendo dieta integral, e ela tirou fotos na praia, pele e osso, porque ela estava morrendo de câncer. E ela foi elogiada pela magreza. E aí é isso, né? A pessoa emagrece rápido, a primeira coisa que a gente faz é falar, nossa, que força de vontade. Nossa, que bom. E aí isso é super reforçador. E eu percebo o seguinte, a gente médico, a gente constrói um transtorno alimentar, muitas vezes sem perceber, para tratar a obesidade. Então, se você pega uma menina que está tomando 3 shakes por dia, você chega para ela e fala, nossa, você precisa comer melhor, né? Pelo amor de Deus, não dá para passar 3 shakes por dia e mais nada. Isso é loucura. Mas se ela tiver obesidade, muitas vezes essa é a prescrição dela. Então, por que a gente faz isso? E aí existe, inclusive, a ideia da prevenção conjunta, né? Prevenção conjunta, que é uma ideia de prevenção entre obesidade, a prevenção da obesidade e do transtorno alimentar ao mesmo tempo, para a gente parar de transformar um no outro. E mesmo se tem perdas de peso muito rápidas, quando está tomando medicação, né, para perder peso, começa tomando doses maiores, enfim, é para chamar atenção mesmo. Sim. E eu acho que merece um outro episódio para a gente falar mais especificamente dos transtornos alimentares, né? Já fica o convite aqui para um retorno futuro. A gente vai com certeza pedir para você voltar. Eu queria fazer um último comentário só para dar tchau para o pessoal, que é sobre o filme Devoradores de Estrelas, que acabou de sair agora em 2026 com o Ryan Gosling e o Rock. Você já assistiu? Não. Então vou tentar não dar spoiler, tá? Spoiler, pessoal, tomem cuidado. É um filme maravilhoso, incrível, em que um astronauta, né, ele encontra um alienígena, e é um alienígena que, espero que tenha sido propositalmente, ele não tem forma direito. Ele é meio que uma pedra, um conjunto de pedras. E a gente encontra naquele personagem tudo que a gente espera de humanidade. Humanidade como comportamento, um comportamento humano. Sabe quando você fala, nossa, esse médico é humanizado, essa pessoa é humana? Todo comportamento de humanidade a gente encontra no Rock, que é um personagem que não tem forma. Ele não tem forma humana. Ele não tem um rosto, não tem. Ele é uma pedra. Mas é tão interessante isso. A conexão deles começa de um jeito que começa a conexão de uma criança com o pai, que é tentando imitar o comportamento. Eles se conectam com o Rock tentando imitar o Ryan Gosling, que eu não sei o nome dele no filme, mas eu lembrei disso agora. Esse filme me encantou muito. E eu não vou dar o spoiler final, mas chega uma hora que o Ryan Gosling precisa decidir se ele vai salvar a humanidade, pessoas, ou se ele vai salvar o Rock, que é a humanidade e comportamento. É genial. Foi assim que eu assisti o filme. Esse é o meu olhar, tá, para o filme. Não é um olhar oficial. Mas chega uma hora que ele fala, pera, eu posso salvar a humanidade, ficar lá com eles, ou eu posso ficar aqui com o Rock, que não é humano, mas que é humano. Dica anotada. Né?
Ó, já tá no Prime Video, eu vi hoje que tá disponível. E a sua, né, obviamente que eu vou acabar lendo, né, o teu comentário aqui, trazendo para, né, conectar com essa questão de imagem, tudo que, né, eu venho olhando e pensando nos últimos tempos. O nosso livrinho, ele termina, né, também vou dar um spoiler, mas a gente fala, né, dessa questão da estética ser uma casquinha, que que tem valor tá dentro, né? Então, rock, né? Todos nós, o que tem valor tá dentro, gente. Tudo a ver. O Devoradores de Estrelas, o rock e o livro de vocês. Foi o primeiro link que eu fiz quando eu tive contato, assim, vou conversar isso com a Ana. Tava quase esquecendo de falar, mas é bem legal, bem legal. Já levei os meus para assistirem, já adoraram. E aí a Mariana fala, eu quero um rock. Ela fala, muito legal. Gente, Ana, sem palavras. Obrigada por essa iniciativa, por você estudar tanto, porque eu sei que você tem planos maiores aí em relação a proteger a infância. A gente faz isso pelos nossos filhos, nossas filhas, mas tudo que a gente faz por eles, a gente faz por todas as crianças. Então, o Instituto Primordial te agradece, eu te agradeço. Obrigada por estar aqui doando o seu tempo para trazer conhecimento para todo mundo. Pessoal, não percam este episódio, mandem para os amigos e leiam depois as referências que estão todas lá. Muito obrigada por estarem aqui com a gente e até o próximo episódio.